retomando aqui o terceiro bloco do Arte no Ar, que é aquele bloco que a gente dá sempre uma dica cultural. E hoje eu trouxe uma pessoa queridíssima, Luciano Lupi. Obrigado. Mestre, meu mestre. Imagina. Comecei no teatro com você, né, Luciano? É, 1982, 82. oficina de teatro, Pedro Paulo Cava, Isso. uma escola maravilhosa aquela, né? Foi uma época que deixou saudade e muito talento por aí afora, inclusive o seu. Oh, muito obrigado, querido. Outro dia perdemos o nosso querido Carl Schumacher, exatamente, que que também era começou lá dessa na turma. própria oficina. E você continua como professor também? Não, até alguns anos atrás eu ainda dava aula na Escola de Teatro da PUC, mas Sim. já estou Agora afastado. você formou gerações e gerações, né? Muita gente. É. Felizmente, tenho orgulho de dizer que tem muita gente boa por aí. Sim. Que começou comigo. Começou. E era um professor, digamos, rígido e ao mesmo tempo doce, né? Bom, aí é você que vai dizer. Há opiniões contrárias também? Não, Há acho que opiniões não. contrárias, isso é normal a gente... Luciano, você começou sua carreira em 69, né? Que trajetória grande, né? Assim, nós já perdemos a conta de quantas peças teatrais, mais de 50? Mais de 50, eu não fiz a conta não, mas deve ser. Adultos e infantis. Adultos e infantis. Sim. Como ator, como diretor, né? Teve algum quase momento, todas as atividades. Teve algum momento no teatro assim, que você sentiu que foi seu grande momento, que deixou mais saudades, assim? É difícil de dizer isso, porque cada peça que você faz, ela te marca de alguma forma. É claro que algumas marcam de formas diferentes, né? Então, por exemplo, Galileu Galilei foi uma peça que me marcou muito, não especificamente por eu ter ganhado o prêmio naquele ano, foi em 83, se não me engano. Sim. Mas porque era uma peça em que eu era aplaudido em cena aberta e eu tinha que sair de cena e ajudar a movimentar o cenário e fazer uma força física bruta, grande e botar todo mundo em cena, quer dizer, era para mim uma experiência de humildade, claro, em que você acabava de ser ovacionado e tinha que fazer o trabalho braçal para que os colegas aparecessem. São os bastidores São os do bastidores teatro, do teatro. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Agora, assim, eu não sei se a conta está certa, tem mais de 80 comerciais para TVs, participações em novelas, né, de televisão, participação em um remake de Irmãos Coragem, né? Alma Gêmea, minissérie Mad Maria, JK, o especial sobre o Cazuza, né, que você fez o papel do Vinícius. Vinícius de Moraes, um desafio assim maravilhoso, fantástico. Sim. Que delícia, né? Vinícius é uma pessoa super conhecida, né? Sim, Você tentar fazê-lo é um desafio enorme. E era uma pessoa multifacetada, né? Era um ser aglutinador, né? Exatamente. Que são pessoas que, inclusive, a gente sente falta nos dias de hoje, com né? um carisma que... Onde é que eu ia tirar esse carisma? É um exercício mas isso aí você difícil. tem. Cinema. Vinho de Rosas, Vida de Menina, Vida de Menina, Ela e os Homens e um filme 100% brasileiro. Isso. Para completar a carreira, esse senhor aqui também já gravou 3 projetos, né? Música e literatura e poesia, né? Cartas Marcadas, interpretações de poemas em 2002, Histórias para Fazer Pensar e uma fita cassete ainda, hein? Acho que essa nova geração nem sabe o que é isso, né, Luciano? Hoje. E quem fez a trilha sonora foi o Cláudio Dalsberg. Poemas e Metáforas, né? Isso. Ô, Luciano, você está no espetáculo agora, em cena, né? Um espetáculo dirigido pelo Pedro Paulo Cava, lá no delicioso Teatro da Cidade, né? A Paixão Segundo Shakespeare. Isso. Que espetáculo que é esse? É um texto que o J. D'Angelo escreveu há um tempo atrás, ele já foi até montado naquela época, e ele escreveu, colocou um personagem, a Parca, né, que é baseado numa daquelas 3 bruxas do Macbeth, e ele escreveu um texto em que essa Parca fala sobre as paixões humanas, mas ela é totalmente entrecortada por cenas de Shakespeare.
Então, na verdade, 90% são textos de Shakespeare. Os próprios textos Os de próprios Shakespeare. textos de Shakespeare. E esses textos, eles foram traduzidos pelo próprio J. D'Angelo ou ele compilou de autores Fez e várias traduções? compilações e também nós mexemos um pouquinho também. Sim. Né? O Shakespeare permite, aliás, os grandes autores permitem que você Claro. possa mexer, retraduzir, retrabalhar, fazer releituras e eles continuam vivos como sempre. Uhum. Mas pelo que eu não assisti ainda a peça, mas eu tive a honra de ser convidado para ver o ensaio, que ainda não tinha terminado tudo, né? Mas assim, pelo que deu a entender, o Pedro criou assim uma atmosfera bem da época, né? Com cenários, figurinos, inclusive com exibições de algumas ilustrações, Exato. né? E é para marcar, é Romeu e Julieta... Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth, Mercador de Veneza, Otelo e Marco Antônio. E Marco Antônio. O que é... Júlio César. Sim. E qual que é o desafio de um ator fazendo uma peça assim como esse texto de Shakespeare, que é tão poético, tão forte e tão marcante? O Shakespeare ele nos obriga a entender a alma humana de uma forma muito profunda, porque ele aprofunda nos personagens. Sim. Ele não descreve personagens de uma forma superficial. Então ele nos remete a determinadas questões humanas, de conflitos humanos que faz com que mexa com a gente mesmo. Né? O meu personagem, por exemplo, ele é um personagem até polêmico, mas eu tenho que tentar entendê-lo e trabalhá-lo da melhor maneira possível, apesar dele ter toda uma polêmica em cima da época em que foi escrito e do que foi colocado, mas nos obriga, então, a entender a alma humana mais profundamente. A gente se surpreende cada vez que faz, inclusive, porque você no espetáculo faz uma cena que você já tinha feito, né, que se você faz todo dia, mas que você começa a descobrir coisas que você não imaginava. Falei, olha só que interessante, essa fala que ele coloca na boca do personagem, como que nos obriga a rever determinados conceitos e ideias. Claro. Ô Luciano, muito obrigado por sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Por esse programa aconchegante, você nos trazendo aqui mais pessoas, esses dois artistas mais aconchegantes ainda. São lindos, né? Uma voz e um violão maravilhosos. Muito aconchegante. Muito obrigado por sua presença e muito sucesso lá no Paixão Segundo Shakespeare, Teatro da Cidade, em Belo Horizonte. É de quinta a domingo, né? É de quinta a sábado, 20h30 e domingo, 19h. 19 horas. E a gente encerra o bloco com um pouquinho mais de Luísa Lária e Renato Saldanha. Branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, vem matar essa paixão que anda comigo. Por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, vem e arranca. Dá-me o luar de tua compaixão, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a tua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E
chorar, a soluçar, cheia de beijo. Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada. A tua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela a chorar, a soluçar, cheia de beijo. Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu,